Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje nós recebemos o Vitor Duarte mais uma vez, agora para falar sobre infraestrutura. Vocês sempre perguntam nas lives, perguntam no chat, nos comentários e a gente optou por fazer essa rodada aí com o Vitor Duarte, que é um especialista aí da Suno Asset, para ele possa explicar melhor sobre cada um desses mercados, desses ativos. Quero lembrar também para vocês mais uma vez que eu não tenho ligação ali de gestão com a Suno Asset, eu trabalho mesmo na Suno Research, então mais um motivo pelo qual eu trago o Vitor para responder as dúvidas de vocês. Então a gente coletou aqui algumas perguntas que normalmente chegam, elaboramos aqui uma questão até bem educacional para que vocês possam entender melhor, e aí a gente vai dar sequência. Vitor, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no canal. Baroni, obrigado pelo espaço mais uma vez, especialmente agro e infra, né, que foge um pouquinho do imobiliário. A gente vai estar sempre disponível aqui para falar com os investidores que, no final das contas, para muita gente é aquele negócio de cota 11, isento de imposto de renda e que paga todo mês. Óbvio que as pessoas precisam entender que existem diferenças entre essas classes, mas que, no final das contas, o objetivo que é, por exemplo, gerar uma renda recorrente para fazer frente aos gastos da pessoa ou ajudar ela a fazer o bolo de neve, também serve, né? Fiagros e Finfras também cumprem esse papel. Então, a gente está aqui à disposição para responder essas perguntas todas e continuaremos à disposição no final do vídeo, através das nossas redes, para quem quer fazer a pergunta diretamente para a Suno Asset, poder ficar à vontade, tirar suas dúvidas e não investir com dúvidas, tirar a dúvida antes de investir. É isso aí. E a gente pegou algumas perguntas aqui, Vitor, então eu vou dando sequência. Vamos ver se a gente consegue responder o máximo possível aqui no vídeo para deixar todo mundo tranquilo, mas pode também colocar aqui no comentário do vídeo mais perguntas, que quando a gente for fazer outros vídeos a gente vai coletando também. A primeira questionamento aqui, Vitor, é como é que deve ser o comportamento do SNID, né? Vocês têm esse produto na prateleira, que é o SNID, que é um fundo de infra listado, o SNID 11. Como é que deve ser o comportamento do fundo nesse contexto de juros potencialmente caindo aí em 2026, né? Como é que a carteira deve se comportar nesse contexto? A gente montou um fundo, Baroni, para ser competitivo em termos de CDI+. Então, hoje ele tem uma carteira que é aproximadamente CDI mais 2,40, CDI mais 2,5, entrega para o investidor CDI mais 1,5 aproximadamente, líquido, e com a queda do CDI, o fundo tende a pagar um pouco menos. Mas é sempre bom lembrar que 2019 foi assim, isso é muito claro na minha memória. Fundos que pagavam CDI mais 2, mais 3, em 2019, quando o CDI caiu ali para 6% ao ano, 5,5% ao ano, continuavam extremamente bem demandados. Por quê? Porque um CDI de 6% ao ano e você tem algo que te paga CDI mais 3, só para fazer uma conta mais fácil de cabeça, que 3 é metade de 6, é 150% do CDI. Você consegue algum CDB, sem ser de banco, que está quase quebrando aí, né? Recentemente quebrou um. CDB de 150% do CDI não existe. Então, quando o CDI cai, a caixinha do Nubank cai, o CDB do Itaú cai, o Tesouro Selic cai, o seu referencial passa a ser mais baixo. E esse diferencial, em termos relativos, até aumenta. Então, o SNID 11, ele é majoritariamente CDI, ele estava 100% CDI. A NTNB está muito alta, a gente tirou o hedge, a gente tirou a proteção um pouco, 15% do fundo está desprotegido, para quando a taxa de juros cair, ela provavelmente vai cair, a gente vai, no relativo, aumentar a rentabilidade por cota. Em centavos por cota, tem que baixar. Tá? O SNID é um fundo, Baroni, que a gente fez muita reserva. É um fundo que tem um patrimonial acima de 10,40. 10,30 e pouco, 10,40 e pouco, aí paga rendimento, vai e volta. Então é um fundo que tem muita lenha para queimar, tem muita gordura, e quando a taxa de juros cair, a gente vai conseguir manter ainda uma distribuição interessante, até que acabe toda a reserva, e aí a gente vai voltar para o patamar de cruzeiro. Hoje a gente está distribuindo abaixo da velocidade de cruzeiro. A gente está guardando, acumulando, fazendo gordura, tanto é que o VP dele é bastante alto. Tá claro. E, Vitor, agora falando um pouquinho da infraestrutura em si no Brasil, né? Considerando que o Brasil pode avançar bastante nesse segmento, aí fala-se saneamento, ferrovia, né, concessões em geral. Como é que o SNID, como é que o mercado de infraestrutura pode se posicionar nesse sentido? Você ainda vê muito espaço para alocação, ou seja, um mercado que, vamos falar o termo
em inglês, mas enfim, às vezes é difícil usar o termo em inglês, achar um associado em português, mas em termos de capacidade, né, de como que ainda tem espaço para alocação nesse mercado. Muito, né? O que o Brasil tem de leilão para ser feito de saneamento, de ferrovia, de rodovia, né? Acho que aeroporto já foi um pouco da onda, né? Os aeroportos se modernizaram, mas tem muito espaço ainda de infraestrutura. Telecom, Baroni, é infraestrutura, né? A Infovia, telecomunicações é infraestrutura e as coisas, assim, a prefeitura do interior, os serviços de agendamento de médico é no aplicativo. Então, assim, a Infovia é também parte disso e você tem espaço para ampliar e você tem sempre aquele CAPEX de manutenção para ser feito. Você tem que ir melhorando o serviço. Então, não falta oportunidade no mercado de infraestrutura para botar dinheiro. O que falta de infraestrutura no Brasil é o dinheiro, né? Talvez no Japão sobra dinheiro e falta onde botar a infraestrutura. No Brasil, não. No Brasil, a gente não vai ter tão cedo o problema de, olha, não tem onde alocar. Geração de energia, transmissão de energia e distribuição. Telecom já falei, transporte de maneira geral, não vão faltar oportunidades. O capacity é trilionário. Entendi. E Vitor, agora falando um pouquinho sobre qualidade de carteira, fazendo associação com o mundo dos fundos imobiliários, que as pessoas me acompanham mais aqui, né? Tem aquela caixinha do high grade, do middle e do high yield. O que seria o SNID nessa história aí? O SNID é um high grade. High grade é aquele de alta nota de crédito, ou seja, baixo risco de crédito. Tanto é que é um fundo que rende, né, CDI mais 2 e pouco, entrega CDI mais 1 e pouco. Né? Você consegue olhar fundos imobiliários, tem carteiras que entregam mais. Por quê? Infraestrutura é um setor de receitas contratadas e contratos de prazo extremamente longos. Então, a previsibilidade de receita é altíssima. Uma linha de transmissão, por exemplo, ela recebe por disponibilidade. Se a linha está disponível, está conectada, se o fio está lá e está disponível para passar energia, ele recebe por isso. Ah, mas o gerador gerou demais, o consumidor teve um problema. Não passou energia ali, não tem problema. O transmissor de energia vai receber, porque ele está disponível e ele recebe por disponibilidade. Então, é uma coisa extremamente previsível. A gente até brinca que a ação de empresa transmissora de energia é papel de renda fixa. E a debênture da empresa de energia é título público federal. Obviamente, isso é uma brincadeira, tem um erro aqui de conceito, mas a gente, pela volatilidade dessas coisas, elas, quando você coloca uma coisa do lado da outra, elas se parecem. O equity parece debt e o debt parece título público federal, risco soberano. Então, infraestrutura é isso, Baroni. Comparando com o agro, por exemplo, que tem mais volatilidade, comparando com o mercado imobiliário que tem média volatilidade, os FIINFRA, eles operam na camada que tem menor volatilidade. Então, se você está pensando em ter fundos de crédito na carteira, considere ter, não precisa ter da Suno, não, pode ter de outro, mas considere ter um FIINFRA, um fundo imobiliário de CRI e um FIAGRO de crédito. Você vai ter um combo de crédito de 3 setores diferentes, com 3 características de risco diferente, obviamente 3 oportunidades de capturar retorno. E se vem uma pandemia, uma coisa do tipo, se acontece uma coisa inesperada, dificilmente essa coisa inesperada atinge os 3 setores da mesma maneira. Na pandemia, por exemplo, as distribuidoras tiveram alguma dificuldade de cobrar a conta de energia, não podia cortar luz naquele momento, mas as transmissoras não atrasaram R$1, as geradoras não atrasaram R$1. Então, só para você ter uma ideia de como que o mercado de infraestrutura ficou ali na pandemia, manteve os seus fluxos regulares, e se você tinha um FIINFRA na carteira, continuou pagando normalmente, e você pôde fazer frente a seus compromissos, aí, pagar teu plano de saúde, teu condomínio, com as cotas desses fundos, com o rendimento das cotas desses fundos.
Então, eu queria até te perguntar sobre isso, que foi uma pergunta também aqui, que é essa questão do fundo de infra. O que exatamente, para onde vai esse dinheiro, né? Então, assim, você está financiando um projeto, ou você está financiando o balanço de uma empresa de concessão, né? Vamos, de novo, fazer associação com o fundo imobiliário. Pode estar financiando lá um projeto residencial, um projeto de loteamento, ou você pode estar financiando ali um balanço de uma incorporadora que está usando em múltiplos projetos. Como é que o SNID investe, ou como é que assim, em geral, como é que os fundos investem? O SNID investe mais em coisa que já está pronto e aí a empresa está fazendo um reembolso do CAPEX feito. Então, tem duas formas, como você mesmo pontuou. Existe uma forma de uma empresa capta para fazer um CAPEX, capta para fazer uma linha de transmissão, capta para fazer uma rodovia, capta para fazer uma nova planta de geração de energia, por exemplo. Capta para cavar e passar cabo de fibra ótica, né? Uma empresa de telecom, por exemplo. Esses são os papéis um pouco mais arriscados, porque a receita ali, você vai fazer uma rodovia nova, você sabe quantos carros vão passar ali, qual que vai ser a receita de pedágio? Tem estudo de fluxo de tráfego, tem uma série de estudos, mas são estimativas. Então, esse é um pouco mais arriscado. Depois que isso está pronto, a empresa às vezes fez isso com empréstimo ponte, às vezes fez isso com capital, e ela vai no mercado e tudo que ela gastou nos últimos 2, 3, 5 anos, ela pode emitir uma debênture incentivada, Lei 12.431, e se reembolsar dos gastos que ela fez. Esse papel costuma ter muito menos risco, porque a obra já está pronta, a linha já está conectada, está tudo já feito, já começou a receitar. E o SNID se posiciona nessa segunda metade. A gente não tem muitos papéis, na verdade não tem nada de curva J nesse momento. A gente até tem uma debênture ou outra de algo que foi curva J lá no passado. Por exemplo, rodovia Rota dos Grãos, que vai de Primavera do Leste, ali a alguns quilômetros a norte, né? Estado do Mato Grosso. Nós compramos, a praça de pedágio já tinha sido instalada. Ela foi instalada em outubro de certo ano, que agora me escapou da memória o ano, e a gente comprou no primeiro semestre do ano seguinte. Então, quando a gente comprou, a empresa já estava receitando. O cara que financiou lá no início, ele correu muito mais risco, a gente chegou um pouco depois. E aí, obviamente, quem entrou lá no início entrou com uma taxa mais alta. Quem entrou depois entrou com uma taxa ligeiramente mais baixa, mas mesmo assim compensava. O risco já tinha sido quase todo dissipado, o principal risco já tinha sido quase todo dissipado, e a gente se posicionou o SNID nessa linha de comprar o que já tem receita para correr um risco de crédito menor. Legal. Ô Vitor, me corrija se eu estiver errado no meu raciocínio, tá? A lei aí que rege os fundos de infra, os ativos de infra, basicamente faz com que essas debêntures sejam indexadas à inflação. Porém, muitos fundos, eles se associaram mais à dinâmica de CDI+. Mas para isso acontecer, essa transição de IPCA para CDI, você tem que criar uma estrutura de capital. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e, ao mesmo tempo, já entrasse um pouquinho nessa questão, que tem muita pergunta no negócio de rendimento, né? Você entende que mesmo com o CDI caindo, se você vai tirando a proteção, existe uma possibilidade, inclusive, do fundo não cair na mesma intensidade que o CDI? Explica um pouco mais, que eu acho que isso vai ser uma peça fundamental para a gente, talvez, aqui tirar a dúvida de umas 3, 4 perguntas de uma vez só. As debêntures incentivadas são proibidas de serem emitidas no CDI. Tá? São proibidas. É uma lei 12.431. A taxa de juros não pode ser baseada em taxa de juros de um dia. O que é taxa de juros de um dia? O CDI é taxa de juros para um dia. Não pode. Tá? O que as empresas fazem? Ou fazem pré-fixada, ou fazem atrelada a índice de preço. A maioria é IPCA+. Então, IPCA mais 8, por exemplo. Então, quando você compra um papel, o SNID compra um papel, ele coloca no nosso bolso IPCA e ele coloca no nosso bolso 8. Então, são duas coisas que entram no bolso do SNID, tá? Fluxo de caixa positivo. O que a gente faz? A gente vai na B3, negocia um derivativo de cupom de IPCA chamado DAP, para o vencimento dessas parcelas. A gente faz vários DAPs, assim, de acordo com o prazo médio de todas as parcelas, de todas as debêntures, e a gente compra um DAP. Quando você compra um DAP, você paga IPCA, sai do nosso bolso, você paga uma taxa pré-fixada, por exemplo, aqui eu dei o exemplo da debênture de 8, me permita mudar o exemplo para 10. E você paga 8,
que é mais ou menos a NTN-B, o juro do Tesouro e IPCA+, que você tem disponível lá no Tesouro Direto, mais ou menos aquela taxa. O DAP é parecidíssimo com aquilo. Então você paga isso e você ganha CDI, dedão para cima aqui. Então, eu ganho IPCA na debênture e pago IPCA no derivativo, 0 a 0. Eu ganho 10 na debênture, pago 8 pré-fixado no derivativo. Sobrou 2. E esse dedão para cima é o CDI. Então, no final, sobra CDI mais 2. É uma equação assim, ó, mais IPCA, mais 8, menos IPCA. Desculpa, vou refazer. É uma equação assim, mais IPCA, mais 10, menos IPCA, menos 8, mais CDI igual a. Você vai matar um IPCA com outro, 10 menos 8, 2, mais CDI, CDI mais 2. É complexo, mas o investidor pode ficar tranquilo que essa parte complexa a gente faz aqui. Assim, o SNID é de 2022 para 3, mas eu já faço fundo de debênture incentivada redeado desde maio de 2017 e com DAP. Então, funciona bem, tá? Estamos caminhando aí para chegar no 8, 9 anos de uso de DAP, e para o investidor é CDI mais 2. Aí respondendo a sua pergunta, e se eu tirar um pouco desse DAP? E se eu achar que a NTN-B vai fechar um pouco, vai cair, que essa taxa de 8% não se sustenta? Eu tiro um pouco de DAP, então eu fico com um pouco de PCA, eu fico com um pouco de pré, eu fico com um pouco menos de CDI, porque eu tirei um pouco de proteção, e eu vou dando uma sujada no hedge. Eu não gosto muito de sujar hedge, mas pela primeira vez, Baroni, na história, desde 2017 que eu faço gestão de fundos de debêntures incentivadas, redeado, a gente sujou 14%, 15% do hedge. Eu tirei um pouco da proteção. Essa queda da NTN-B já trouxe mais valor para o fundo, porque o meu DAP voltou menos e a debênture botou mais dinheiro no nosso bolso. Então, quando isso acontece, quando a gente tira um pouco do hedge e o mercado cai, esse ganho vira patrimonial e vira ganho distribuível para os cotistas do SNID. A gente deve continuar com essa posição, vamos dizer, suja, com essa posição não 100% redeada, porque pode ser que a NTN-B suba mais? Claro que pode, sempre pode, mas está em patamares históricos absurdamente altos. E a chance de cair na nossa avaliação é maior do que a chance de subir. Por isso a gente tirou um pouco do hedge, talvez tire um pouco mais. E quando a taxa de juros cair, você vai ter uma bela gordura para manter os rendimentos do SNID de forma nominal ainda altos por muito tempo. É isso que eu acho que é a pergunta que você acabou de falar nesses últimos 15, 20 segundos, era exatamente um dos pontos aqui. Então, existe sim uma possibilidade do fundo preservar o patamar hoje, eu acho que 12 centavos? Quanto que é mais ou menos hoje, é isso? A gente subiu para 13 centavos. 13 centavos. Então, existe a possibilidade de manter um rendimento relativamente alto, 12, 13, enfim, pouco mais, pouco menos, mas mesmo com a queda de juros. Então, mesmo os juros caindo, não necessariamente o rendimento vai cair, dada essa estrutura que você explicou, que na minha visão ela foi super didática a explicação, né? Mas eu queria entender mais um pouquinho além disso. Existe algum risco desses spreads? De novo, estou fazendo uma pergunta de leigo aqui, tá, Vitor? Existe um risco, por exemplo, desse DAP acabar ficando caro demais, ou seja, você chegar à conclusão de que não está compensando esse spread ficar muito apertado? Porque a gente ouviu falar muito aí na grande mídia que os spreads dos títulos CDI, né, das operações privadas CDI, estavam muito baixos, até negativos. Né? Como é que tudo isso encaixa nessa equação do fundo? Ou isso não faz sentido? O que eu estou perguntando não tem sentido para o fundo especificamente? A pergunta faz sentido sim, o problema não é nem o spread no CDI, é o spread na B. Nesse meu exemplo que eu dei, IPCA mais 8 do título público, imagina uma debênture que o risco é Vale do Rio Doce, incentivada, isenta de imposto de renda, e você chega num private, chega para uma pessoa física assim, você quer comprar risco Vale do Rio Doce por 15 anos, IPCA mais 8? Cara, eu quero muito. E 7,5? Não, 7,5 tá alto pra caramba. Eu falei, não, meu filho, mas só que o Tesouro Direto te paga 8. Eu sei, paga 8, mas eu pago inflação, eu pago imposto de renda nos 8 e pago imposto de renda sobre o IPCA.
Então, isento 7,5 risco vale, eu tô tranquilo. Quando isso acontece, significa que a NTN, que o título, a debênture, está pagando 0,5% ao ano, ou 50 pontos base, menos do que o título público. Então, o spread está negativo em 50 bips. Isso não é sustentável. Quando a NTNB baixar para 6, a Vale não vai, esse papel da Vale não vem para 5,5. Ele fica em 6, 6,20, 6,30. Volta. Então, quando você está casadinho com os dois, você está menos 50. Depois que a marcação a mercado vai para mais 30, quem é um fundo 100% redeado, o efeito que vai ter daqui para frente seria um CDI menos 0,8. Ele ia tomar 0,8 na cabeça. E sim, pode ter marcação a mercado nos fundos de CDI que não sujarem como a gente sujou um pouquinho do hedge. É óbvio que a gente não tem esses papéis extremamente fechados, tá? A gente não carrega debêntures muito fechadas. As debêntures que fecharam muito para a gente comprou a CDI mais 1,70 e hoje está CDI mais 0,3. A gente até procura vender e tentar buscar papéis que pagam um pouquinho mais. Mas vai acontecer em fundos que têm essas, por exemplo, debêntures da Vale ou parecida com essas, tá? Que tem um spread muito negativo, um spread negativo ou muito baixo. Quando esse spread subir, a percepção de rentabilidade, principalmente de fundos abertos, fundos fechados sofrem menos, que o VP não bate no extrato do cliente no primeiro momento. Nos fundos abertos, o que é fundo aberto? Aquele fundo que se aplica e resgata, aquele fundo de banco, aquele fundo ou mesmo da corretora, que você pede um resgate em D mais 30, por exemplo, que o valor que você vê no seu aplicativo é exatamente o valor patrimonial. Então, esse valor patrimonial que subiu forte e deu 150, 180 do CDI, 190 do CDI, você fala, uau, esses caras são gênios. É simplesmente esse fechamento de spread que deu essa gordura a mais. Essa gordura a mais, se ela for embora, esse 180 que deu lá, ele vai ter que dar 80 em algum momento, ou 50, ou às vezes negativo, para que na média da janela toda, isso fique ali normal, 120 do CDI, que é o normal desse negócio andar. Então, se andou demais, saiba que daqui para frente vai andar de menos. É isso, turma. Foi um bate-papo rápido, mas riquíssimo em conteúdo. Vitor, eu queria mais uma vez te agradecer a disponibilidade aqui de poder bater esse papo. Volto sempre, eu acho que sempre aprendemos alguma coisinha aí nesse mundo aí, ex-fundos imobiliários, né? Nós falamos muito sobre fundo imobiliário, então o pessoal pergunta quase todas as lives sobre agro, sobre infra, e eu realmente não tenho um conhecimento de causa aprofundado para dar minhas opiniões, mas é bom tê-lo aqui para sempre complementar e continue mandando perguntas aqui para a gente vai trazer para o Vitor. Vitor, muito obrigado, tá bom? Valeu, Baroni, obrigado. Valeu você que chegou no vídeo até aqui. A gente não pediu ainda, né? Dá o like aí. Segue. Com certeza vocês já seguem o professor Baroni. Não precisa nem pedir para seguir. A turma já segue o Baroni, que é uma grande referência. Obrigado, pessoal, pelo espaço. É isso aí, turma. Um grande abraço mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!